iluminados para entender aquilo que a espiritualidade tem nos trazido, que não é nada mais, nada menos do que o conjunto de verdades trazido por Jesus. Esse conjunto de verdades que nós julgamos tenha sido colocado somente a partir do momento em que Jesus retorna, ou que Jesus vem à Terra, assumindo um corpo físico para nos trazer esse conjunto chamado Boa Nova, mas que, a bem da verdade, é um conjunto de leis universal que rege todo o processo de evolução de todos nós. E Kardec, professor Rivail, passa a tomar parte dessas informações quando lá na França começa a ter o contato com aqueles fenômenos que sacudiam a Europa naquele determinado momento. Os fenômenos das mesas girantes, dos móveis que respondiam a perguntas, e vai então ele a buscar as informações e esclarecimentos. E nós sabemos, pela biografia de Kardec, que ele, o professor Rivail, tinha uma base muito sólida moral e ética, uma base construída na sua vivência, mas uma base, sobretudo, adquirida dos conjuntos de compreensões que buscava nas Escrituras, nos estudos do Evangelho de Jesus. Mas Kardec, além desse conjunto de informações, desse conjunto sólido de questões morais, trazia consigo uma perspicácia muito grande, que fazia com que ele buscasse o entendimento das coisas à luz da razão. E a partir do momento em que ele recebe, eram eles os espíritos, e que espíritos eram seres pré-existentes à vida material, que existiam antes da vida material, existiam no mundo espiritual, que tinham o objetivo de progredir, que o objetivo da vida do espírito é alcançar a perfeição, ao mundo espiritual, ao qual que eles já estavam, e posteriormente também a vida física. E Kardec, então, faz uma pergunta que é muito apropriada quando ele vai tratar no Livro dos Espíritos da questão da volta dos espíritos à vida corporal, ou seja, do processo de reencarnação. Mas antes do processo de reencarnação, existe uma encarnação inicial. E Kardec vai perguntar, questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta dos espíritos nós conhecemos, mas às vezes a gente conhece apenas a primeira parte. Porque essa resposta é a seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm eles de sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso está a expiação. E essa parte que nós conhecemos e que nós repetimos sempre. Nós estamos encarnados com o fim de atingirmos a perfeição. Porque existe uma lei, e o cerne da lei divina, que rege todas as nossas existências, enquanto no mundo espiritual, enquanto no mundo corporal, porque independente do estágio em que nós estejamos, nós somos sempre espíritos. O cerne dessa lei divina é progresso. E essa lei diz que nós nascemos das formas mais simples, vamos nos aperfeiçoando, vamos adquirindo propriedades, adquirindo inteligência, instinto, inteligência, moralidade e depois a perfeição. E quando nós pensamos em atingir a perfeição, talvez o pensamento que mais diretamente nos vem à mente seja a figura de um santo, de olhos fechados, mãos postas, orando a Deus. Porque nós temos, talvez ainda, das correntes que nos trouxeram até aqui, as correntes religiosas,
O pensamento de que para chegarmos à perfeição, bastará nós nos conectarmos a Deus através da prece, através da oração, através de uma vida de silêncio, de uma vida de suplícios, e isso nos encaminha à perfeição. Mas existe a segunda parte dessa questão, a segunda parte da resposta, em que Kardec nos diz um ponto que talvez nós não prestemos muita atenção, que é: visa ainda a outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo o espírito toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir aquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, os objetivos são dois. Primeiro, de encaminhar o espírito na jornada de evolução, e o segundo, de colocá-lo em condições de assumir a parte que lhe cabe na criação divina. E os espíritos respondem a Kardec lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai interrogar o que são os espíritos. Os espíritos respondem que o espírito é o ser inteligente da criação. São os seres inteligentes da criação e que são os seres co-criadores do universo. E nisso vai nos colocar a espiritualidade que a nossa função, a nossa existência é de criar e de colaborar para com a criação divina. Mas como é que nós fazemos isso? E quando nós vamos pensar nessas respostas, nós encontramos Jesus, já no tempo em que aqui esteve, falando dessa realidade nas parábolas que ele trazia. E nós não percebemos que em todas as parábolas trazidas por Jesus, um ponto se coloca em comum, em todas elas. É que em nenhum momento nós vemos Jesus falando daqueles personagens sem que aqueles personagens tivessem um objeto de ação, tivessem um recurso para ação. E nós vemos isso, por exemplo, na parábola da mulher que perdeu a dracma, que precisava encontrar essa dracma, mas que tinha o recurso da dracma para ser encontrada. Nós vemos isso na parábola do semeador, que recebe e que tem as sementes para semear. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo, que tem a sua herança. E isso nos coloca um ponto muito interessante, que é de que nenhum de nós é colocado no mundo sem um recurso com o que possa interagir para assim desenvolver as suas potencialidades e atingir os seus objetivos. Os objetivos já colocados pela espiritualidade na questão 132. Aperfeiçoamento e assumirmos a nossa parte enquanto co-criadores do universo. Mas existe uma palavra, uma parábola, que fala muito pontualmente sobre essa questão. É aquela parábola em que Jesus conta que um senhor tinha uma vinha que precisava ser trabalhada e que vai recrutando pessoas para que fossem trabalhar na sua vinha. Então, coloca Jesus de que alguns vão mais cedo, outros mais na metade do dia, e que ao fim da jornada, o Senhor, chama alguns trabalhadores para que fossem colaborar na sua obra. E o interessante é que nós vemos nessa exposição de Jesus que Jesus não diz em momento nenhum de onde vinham esses trabalhadores, qual eram as dotações desses trabalhadores, mas um ponto que chama a atenção é que Jesus não chama ninguém incapaz de atender a esse chamado, de executar essas funções. Isso nos coloca de que os recursos a serem trabalhados na obra divina, eles estão em toda parte e vêm se construindo em todos os tempos e em todos os momentos. Kardec toma posse dessa parábola
no Evangelho segundo o Espiritismo e faz uma análise dizendo que os espíritas são os trabalhadores da última hora. E, às vezes, nós, de forma inadvertida, julgamos que Kardec dizia que os espíritas eram aqueles que definiriam esse processo. Mas não é o que Jesus diz. Jesus coloca a mesma importância em todos os trabalhadores. Nos trabalhadores que vieram antes, nos trabalhadores que chegaram depois e nos trabalhadores que assumem, na fase final, o desenvolvimento daquele trabalho. E quando nós pensamos em desenvolver esse trabalho, talvez nos venha à mente a ideia de que esse trabalho somente possa ser desenvolvido no campo das teorias, no campo das ideias, sem que se leve em conta o campo das ações. E Kardec, então, vai analisar justamente esse ponto, quando lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sede Perfeitos, que toca forçosamente nessa questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec traz uma mensagem que havia sido trazida pelos Espíritos anteriormente e que ele, Kardec, situa no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. E esse livro, essa mensagem, os Espíritos dão um título de O Homem no Mundo. E nesse texto existem algumas coisas que chamam muita atenção. Dizem os Espíritos em determinado ponto: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação moral, pretendamos vivais uma vida mística, que se conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. E essa palavra, que era trazida então no século XIX, talvez em uma visão mais rasa, nos traga essa ideia de que os espíritos referiam-se à sociedade daquela época e que traziam essa mensagem aos homens da época do século XIX, aos homens da época de Kardec. Mas é uma mensagem geral. É uma orientação geral como as orientações de Jesus foram gerais para os homens daquele tempo e para os homens do porvir. A mensagem dos Espíritos a Kardec, trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, diz respeito aos homens da época de Kardec, mas aos homens das épocas futuras, nos colocando que nós somos colocados em uma sociedade com objetivos, mas também com dificuldades às quais nós precisamos passar. E as dificuldades, é claro, elas se colocam das mais diversas formas. As dificuldades da família, as dificuldades da relação na própria sociedade, mas a principal das dificuldades é aquela que nos diz respeito à convivência de nós para conosco mesmos. Porque nós, quando tomamos contato com esse conjunto maravilhoso de exortações e orientações trazidas pela doutrina espírita, talvez por ver tantos exemplos que são citados, exemplos desde o tempo de Jesus, como o exemplo de Paulo de Tarso, como o exemplo de Maria Madalena, depois mais tarde como o exemplo de Francisco de Assis, depois ainda como exemplo de Chico Xavier, de Divaldo Franco, e nós temos o conhecimento de que eles eram verdadeiramente embasados, que tinham suas raízes na obra de Jesus, no Evangelho de Jesus,
nós acreditamos que às vezes nos baste assumir esse aspecto, e aí o que nos diz a espiritualidade, de assumir um aspecto de prece constante, de lúgubre aspecto, para que nós estejamos aptos a essa condição de perfeição. Quando a espiritualidade nos diz, vivei como os homens de vosso tempo, isso quer dizer, na sociedade, viver onde quer que nós estejamos, e a mensagem lida pela Júlia colocava exatamente isso. Onde quer que sejais, que estejas pronto para assumir a vossa parte. Porque os recursos colocados a Deus para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, eles se encontram em todas as partes. Eles não se encontram dentro de um templo, dentro de uma casa espírita, dentro de um templo religioso, dentro de uma corrente filosófica. Esses templos têm o objetivo de nos fortalecer o entendimento, de nos trazer esclarecimento. Mas um esclarecimento que, se não tem vivência, acaba não servindo ao seu propósito. É aquilo que nós vemos na literatura clássica, quando a mitologia grega nos conta de Dédalo e seu filho, Ícaro, que tem construídas para ele asas de cera, para que ele pudesse escapar de uma ilha em que eles sofriam o assédio de um rei. E o conselho do pai a Ícaro, de Dédalo, a Ícaro é: não voe por demais baixo, e nem voe tão alto próximo ao sol. Ele aconselha o equilíbrio, porque quando nós vamos muito baixo, nós estamos sujeitos à queda por atingir as montanhas, por atingirmos o mar e podemos ali mesmo cair. Mas nós corremos um risco muito maior, que é o de, não tendo asas verdadeiras, de tendo asas ainda de cera, buscar um voo muito alto e acabamos tendo as asas derretidas porque as nossas asas ainda não são verdadeiras. Quando nós analisamos os pontos que nos são colocados como recursos na vida para que nós possamos nos desenvolver, nós vamos ver, obviamente, as questões da religião, as questões da ciência, as questões da filosofia, mas são todos pontos em que nós precisamos estar presente. O trabalho, a nossa ação no dia a dia do trabalho, a nossa ação no dia a dia da família, da convivência em família, da convivência em sociedade. E nós encontramos diversos exemplos que nos colocam dessa necessidade de entender o que é realmente fundamental. Por que Kardec vai dizer em um determinado ponto que a caridade é a alma do Espiritismo? Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Mas a caridade ainda é uma dessas palavras de sentido múltiplo, cujo inteiro alcance deve ser bem compreendido. E se os espíritos não cessam de pregá-la e defini-la, é porque provavelmente reconhecem que isso ainda é necessário. Se os espíritos não se cansam de nos falar sobre caridade, sobre definição de caridade, é porque nós ainda não incorporamos a caridade, é porque nós ainda não entendemos a caridade. Porque nós achamos ainda que caridade só pode ser feita dentro do Santo Espírito. Nós achamos que a caridade ela só pode ser realmente feita dentro de um templo religioso. E esquecemos da realidade, daquilo que dizia Jesus, definição de caridade, BIP, benevolência, indulgência e perdão, que acaba sendo decorado por nós, mas que nós ainda não tomamos vivência. E a espiritualidade vai nos trazer uma série de exemplos disso. André Luiz, nas suas obras, traz 2 exemplos muito interessantes. Vamos citar um deles. No livro Mecanismos da Mediunidade.
André Luiz sai de uma casa espírita, ele espírito, sai de uma casa espírita em que haviam observado uma sessão de trabalhos de mediunidade, de trabalhos espíritas, e vão para as ruas e observam o movimento que passa, o comum do dia a dia, quando um ponto chama a atenção. Uma ambulância vem em percurso de socorro, e André Luiz percebe que ao lado do motorista havia um homem de feições muito concentradas e bastante preocupado, e ele vê, André Luiz, ao lado desse homem, um espírito de elevada moral, de elevada hierarquia, luminoso, com as suas mãos postas sobre a cabeça desse homem. Então André Luiz faz a pergunta: se trata esse homem de um santo, de elevada moral? E o instrutor diz que não, mas que, pela condição que apresenta, é alguém que tem muita afinidade com os espíritos elevados e que tratava-se de um médico preocupado na tarefa de socorro. E André Luiz então pergunta: é ele espírita? E o orientador ri e diz que não. Mas que naquele instante de trabalho, ele é verdadeiramente médium a serviço do Senhor, a serviço de Jesus. E coloca assim que, independente de onde nós estejamos, nós podemos ser médiuns em serviço do Senhor. Porque nós achamos ainda que, para que nós sejamos médiuns, nos basta estarmos dentro de uma casa espírita, filiados a um grupo mediúnico. E essa é a nossa definição que nós normalmente colocamos. Eu sou médium, eu trabalho em um grupo espírita e um grupo mediúnico na casa espírita. Mas se nós somente somos médiuns quando estamos dentro de um grupo espírita, de um grupo mediúnico numa casa espírita, é esse verdadeiramente o conceito de mediunidade? O espírito irmão Jacó traz oportunidade de, no livro Voltei, nas primeiras páginas, relatar um aspecto muito interessante. Estava ele, junto do espírito mentor Bezerra de Menezes, da sua filha já desencarnada, ele que havia desencarnado também há pouco tempo, aguardando a caravana que iria para uma região determinada no plano espiritual. E então eles perguntam por que eles esperavam, né? E Bezerra de Menezes diz que esperavam ainda por uma senhora, que aguardavam, que precisaria, que era necessário ainda aguardar um pouco, quando ele vê que ao longe vinha uma senhora de elevada estatura moral. Era o espírito mais iluminado daquele grupo, depois de Bezerra de Menezes. E ele se pergunta se aquele espírito era de algum missionário, e depois vem a saber que era um espírito de uma professora que havia recém-desencarnado. Porque também ela era uma operadora, uma colaboradora, uma trabalhadora do Senhor. Mas existe uma passagem que nos fala muito bem desse ponto, trazida por Kardec, no capítulo, na mensagem chamada Os Infortúnios Ocultos. E Kardec relata que existe uma senhora na França que, durante o dia, sai em atendimento a famílias carentes. E que vai e leva alimento a um, leva consolo ao outro, que um dos pais de família está preso e ela vai substituir, atendendo às necessidades daquela família.
um outro está doente, ela vai até lá, faz as visitas, e que tem uma filha que a acompanha constantemente. E quando a filha pede para que ela dê alguma coisa, para que a mãe dê alguma coisa para que ela possa distribuir aos pobres, a mãe diz não, porque nesse caso serei eu quem estará fazendo a caridade. Mas ela se propõe a ensinar a filha para que a filha possa construir das suas mãos e atender à necessidade daquelas que sofrem. E descreve Kardec essa passagem até que chega um determinado momento, relata Kardec, que essa senhora está em sua casa, e pelo que descreve Kardec, é uma casa de alto padrão na sociedade francesa, quando uma mulher daquelas necessitadas bate à porta. E a mulher abre a porta e reconhece naquela mulher uma jovem necessitada. E ela fecha a porta e diz silenciosamente: não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Mas o interessante dessa mensagem é uma pergunta que Kardec faz no meio do texto. Kardec pergunta: é ela espírita? E a resposta de Kardec: que importa? O que importa é que é um verdadeiro anjo da caridade para aqueles que necessitam. Jesus, nas suas parábolas, nos coloca que nós fomos colocados nesse mundo como aqueles personagens das suas histórias, com a necessidade de desenvolver em nós os potenciais que nós temos, enfrentando as nossas dificuldades. E nos coloca no papel do filho que se rebela, no papel do irmão que sente inveja quando o filho retorna, no papel da mulher que vai em busca da dracma que perdeu porque vê nela uma preciosidade, dos 3 homens que recebem recursos, a quem Jesus chama de talento, os que 2 fazem com que esses talentos se multipliquem, um tem medo, e vai nos colocando assim na vida, naqueles personagens. Jesus representa a cada um de nós. E quais são os recursos que nos são colocados pelo mundo? Quais são os recursos que Deus nos empresta para que nós possamos aqui assumir as nossas responsabilidades, desenvolvendo a nossa parte moral, aperfeiçoando a nossa parte ética, para que, enfim, um dia nós possamos assumir a nossa parte moral. Qualquer coisa com as quais nós tenhamos contato. No trabalho que nós desenvolvemos, nós temos a possibilidade de estarmos fazendo também essa parte da obra de Deus. Eu conversava algum tempo atrás com uma pessoa conhecida que veio há pouco tempo do estado do Paraná, e ela relata que uma pessoa da sua família passou por uma dificuldade muito grande. Ela tinha uma filha adolescente, e lá pelas tantas, a filha começou a falar sobre não querer mais viver. E começou a falar que gostaria de suicidar-se. E a mãe, enquanto espírita, resolveu levá-la a uma casa espírita. E lá ela foi integrada ao serviço de evangelização. Ficou estagiando no serviço de evangelização. Mas aquela vontade ainda continuava e parecia aumentar, de acabar com a própria existência. A mãe, a par da evangelização, leva a filha então para as palestras doutrinárias. E a vontade persiste. Depois, mais aprofundada ainda a vontade, ela leva a filha ao tratamento de desobsessão. E lá permanece a filha por algum tempo, até o dia em que a mãe chega em casa
e a filha havia tentado o suicídio cortando as próprias veias. A mãe então busca o contato com um terapeuta, com um psicólogo, psiquiatra, e lá eles começam o tratamento da psiquiatria, psicologia, com os remédios necessários, e aos poucos a menina vai readquirindo a vontade de viver, a alegria de viver, e com ou sem obsessor, ela acaba se reestruturando. Continua, por certo, na doutrina espírita, nas palestras, nos cultos, na evangelização, continua nas suas tarefas diárias, nos seus aprendizados diários, mas com tarefas complementares. Porque todas as tarefas do mundo têm a sua importância. E nós não podemos, como diz Kardec, acreditar que nos baste dizer que somos espíritas sem assumirmos a nossa parte da responsabilidade. Porque, como diz Kardec, a caridade é a essência do Espiritismo, é a alma do Espiritismo. Mas o Espiritismo veio para os homens para dialogar com os homens. Não somente dentro das casas espíritas, mas na nossa vida do dia a dia, no nosso transcorrer dos nossos dias, para que nós possamos viver da melhor forma possível. E aí são todos os recursos que nos são colocados. Então, nós, enquanto espíritas no mundo, precisamos aprender a viver no mundo como devem viver os homens do mundo, do nosso tempo. Essas são as orientações de Jesus para todos nós. Então, é importante que nós busquemos os estudos da doutrina espírita, que esses estudos nos sirvam de base para entendimento, para nós sabermos onde nós estamos colocados e como agir dentro da casa espírita, mas, acima de tudo, no mundo em que nós somos colocados. Nós agradecemos a atenção de todos, pedimos desculpas pelo pouco, mas o objetivo não é fazer palestra, né, Fabiana? O objetivo é que nós possamos conversar e refletir sobre os recursos que estão ao nosso alcance. Muito obrigado pela atenção de todos e que a paz de Jesus fique em nossos corações.